Olá, boa noite. Estamos aqui hoje para mais uma live. Estou apenas aguardando o Augusto entrar e vamos conversar com vocês hoje sobre agressividade e manipulação. Como lidar com esses pontos dentro do relacionamento do ambiente familiar. Só aguardar para nós iniciarmos, tá? E fiquem à vontade se vocês já quiserem ir mandando alguma questão, alguma dúvida que vocês tenham sobre o tema que eu acabei de relatar para vocês, ok? Estamos aguardando. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live que nós vamos realizar hoje. Repetindo, tá? O tema de hoje é sobre agressividade e manipulação, tá? Para debatermos sobre como lidar com essas questões dentro do ambiente familiar. Eu vou falar sobre isso com o Augusto, ele já está entrando para mandar as perguntas, questões sobre esse tema que vocês tenham dúvida também. Estamos aqui para responder e fazer um bate-papo sobre esse tema. Olá, Augusto. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, e você? Tudo. Parece que depois que você entrou, eu me escondi aqui. É assim, sempre dá uma. Aqui. Isso. Posicionei. Seja muito bem-vindo. Bem-vinda também. Mas se você erguer um pouquinho para aparecer o seu rosto, tá um pouco cortado ainda. Tá aqui assim, ó. Isso. Melhorou? Melhorou. Isso. Ok. Augusto, eu estava apresentando aqui para o pessoal, né, para os nossos, para quem está acompanhando, o nosso tema. E Uhum. eu acabei realmente deixando de me apresentar. Eu gostaria, se você puder, na sequência, né? Bom, pessoal, o meu nome é Thaís Moraes Sena, sou psicóloga aqui na cidade de Londrina, no Paraná, e hoje o nosso tema será sobre agressividade e manipulação. Vamos discorrer sobre isso dentro do contexto do ambiente familiar. Tá? E aí eu passo a palavra a você, Augusto. Bom, meu nome é Augusto, sou psicólogo clínico, atendo na clínica de psicologia Transfigurar-se e Uhum. estou aí para, né, a gente colocar em debate aí esse tema aí tão importante, que é as questões aí familiares, abusivas, agressivas aí dentro das famílias, né? Uhum. Justamente. Augusto, você quer iniciar? Pode ficar à vontade. Certo. Bom, a minha pesquisa, Augusto, sobre esse tema, realmente foi muito interessante. Por quê? Em se tratando de relações abusivas, isso me chamou demais a atenção. Na maior parte das pesquisas que eu fiz, não tinha nada direcionado às relações familiares. Era sempre mais ao relacionamento afetivo, amoroso. Sim. Uhum. Então, você encontrou alguma coisa mais específica? Sim. Bom, quando nós falamos de relacionamento abusivo, as pessoas tendem a relacionar com relacionamentos amorosos. Mas Uhum. a gente sabe que existem relacionamentos abusivos entre pais e filhos, entre o próprio filho com o pai, relacionamento Uhum. de tio com o sobrinho, da avó, né, com o neto e até mesmo e amigos. Existe relacionamento abusivo entre amigos. Sim. Essa relação. E as pessoas não debatem muito isso porque ficam realmente ali no campo das relações amorosas, onde que, na grande maioria,
Você está ouvindo, Augusto? Eu não estou te ouvindo. Ah, retornou, desculpa. Retornou? Sim. Essa retomando, essa situação familiar e de relação de abuso, ela é muito constante em várias famílias. Quantas pessoas chegam até a clínica com traumas, com coisas que aconteceram na relação entre pais e filhos, né? Uhum. Já com um histórico, né? Vamos colocar assim, já vem carregado com histórias traumáticas, muitas vezes. Sim. Quantas vezes, né, que o filho chega com uma questão onde que o pai realmente colocou o filho para baixo, colocou toda a culpa no filho por determinada situação que aconteceu, né? Uhum. Praticamente o pai tirou toda a autoestima, diminuiu o filho e tem ali aquele mesmo ciclo da violência, mesma situação que a violência afetiva, também há essa relação com o pai e o filho. Talvez o pai ali ele usa da manipulação, diminuindo o filho, e quando Uhum. isso acontece, tende a acontecer novamente. Às vezes o pai ele recua, ele usa-se de afeto, mas novamente acontece a violência verbal, xingamentos, essa manipulação, e repare que o ciclo ele não sai desse ciclo, ele fica nesse ciclo. Isso Uhum. caracteriza aí o abuso, né? Uhum. Justamente. E eu acho bem interessante destacar, Augusto, conforme nós começamos no relato aqui, não somente, né, não existe o perfil somente o pai abusador, a mãe, os pais, no contexto geral, né? O inverso também costuma ocorrer. Sim, com toda certeza, sim. O filho Especial. Uhum. Pode pode falar? dar sequência. Assim, Augusto, o que eu consigo observar também como profissional, e não só como profissional, a minha vivência pessoal anterior à atuação em psicologia, eu também já fui cuidadora de idosos. Uhum. Então, especialmente na temática da velhice, né, da terceira idade e tudo mais, isso acontece demais, sabe? Relação do abusador se tornar o filho. Então, existe realmente de todas as maneiras, né? Como você bem colocou no início, até de amizades, né? Que abusam. Sim, infelizmente, né, eu tenho uma grande experiência aí com as famílias idosas, especialmente aí na UBS, onde que eu também Uhum, trabalho na UBS, então é uma realidade um pouco difícil em algumas famílias, onde realmente o pai, a mãe é abandonada pelos filhos. uhum, Eu ouço muito as pessoas relatarem que ele foi ruim, foi um pai ruim, um pai que sempre puniu os filhos e agora ele está pagando pelo comportamento que ele teve, sabe? Então, uhum, as pessoas justificam esse maltrato, essa situação abusiva dos filhos em uhum. relação aos pais mais velhos que realmente precisam de um cuidado, se justificando por, por conta dessa questão passada. E realmente Uhum. é também essa situação de chantagem, de diminuição de autoestima, de controle, né? Que tudo caracteriza. Sim. Uhum. Bom, no meus estudos, Augusto, como eu disse, apesar de eu ter encontrado muito mais, sempre relatando dentro do relacionamento amoroso, né, seja entre o casal homo ou heterossexual, sempre é mais focado no relacionamento amoroso. Mas todas aquelas questões relatadas lá são características que, em geral, eles costumam citar lá, né, a tal da receitinha. Se você se receitinha de bolo, se você se identifica, se você sofre isso, sofre aquilo ou aquilo outro,
pode considerar que você está dentro de um relacionamento abusivo. Sempre mais voltada, né, para o relacionamento amoroso. Porém, esses ingredientes, os itens dessa receitinha, se aplicam para qualquer relacionamento. Sim. Às vezes as pessoas não percebem que estão em um relacionamento abusivo, não percebem que estão em famílias tóxicas, extremamente tóxicas, por estar ali se habituar, se habituaram com essa situação aversiva e realmente estão ali numa zona de conforto, né? Elas se acostumaram com toda essa situação. Muitos dos comportamentos que acontecem são pequenos alfinetadas, Sutis, sabe? bem sutis, né? Sutis. Ah, o pai que diminui a filha. Ah, por exemplo, né? O pai que controla muito a roupa que a filha sai, sabe? E profere isso de forma que ofende a filha, sabe? Por exemplo, onde você vai com essa roupa de vagabunda? Já escutei isso. Como que você vai sair pra rua? Nem parece a minha filha. Que falta de respeito comigo, entende? Essa forma de proferir algo, essa forma de atingir, essa forma agressiva de dirigir a palavra, talvez ali de um toque, talvez a roupa está um pouco curta, mas não é isso, é a forma com que o pai ele reproduz isso, ele indaga isso e de forma constante, não é só um acontecimento específico. Com Dando certeza. exemplo, dando exemplo do pai, né? Quando a gente fala em relação abusiva familiar, a gente vai falar muito de pais e filhos porque estão ali, né? É que Aparece. prevalece, o que prevalece ali dentro da família, né? E também tem as mães, né? Que a filha ali tá, às vezes fala assim, nossa, mas você tá muito gorda, tem que emagrecer, que isso, sabe? Às vezes Uhum, a mãe pensa que está dando um toque para a filha, está sendo sincera, né? Só que uhum. isso pode machucar muito. Isso pode machucar muito. E não é assim que a mãe vai conseguir com que a filha emagreça ou se engaje em uma atividade física. A mãe poderia até mesmo falar assim, filha, o que você acha de começar uma atividade física? A mãe também deseja aí se engajar numa atividade física e juntas produzir algo, sabe? E não dessa forma agressiva, de controle, sabe? Uhum. O que você está relatando, Augusto, me remete demais a o comportamento que ele te impulsiona positivamente e o que te literalmente estagna, né? A você reproduzir, causar esse trauma, indiferente se é consciente ou não, eu como filha, vou me posicionar na que está, eu como filha sou indagada, poxa, mas você está gorda, nesse exemplo que você colocou aqui para nós. Qual Uhum. será a minha postura? Muito provavelmente irei me estagnar. A força, a resiliência necessária para você superar uma situação que você se sinta agredida dessa forma, psicologicamente, no caso, é muito maior do que as pessoas podem considerar. E, Sim, especialmente, até chegar a ter consciência de que isso é uma agressão, como você estava dizendo, né? sim. Quando nós falamos de agressividade, de tudo isso, as pessoas também associam à violência física. E, Hum, gente, não é violência física. A violência emocional, ela machuca até mais que uma violência física, porque a violência física, lógico, machuca, também tem os fatores emocionais, mas uma violência emocional constante, ela pode trazer consequências que o indivíduo ele vai carregar para a vida toda, ele vai generalizar isso para a vida toda. A pessoa vai internalizar isso e crer naquilo que foi proferido e ela acreditar realmente que ela não vale nada, que ela não é capaz, que ela não tem autonomia para tomar as suas decisões e realmente vai trazer traumas ali difíceis de mudar, de ser trabalhado, que precisa muito de uhum. terapia para poder mudar. E é muito engraçado, justamente como você colocou, Augusto, na terapia isso realmente aparece muito,
E para nós, terapeutas, de uma forma até quase que imediata, nós conseguimos identificar. Mas com psicólogos, é tudo no tempo do cliente, paciente, né? Uhum. Então, fica bastante complicado, porque por mais que nós tenhamos a identificação da dificuldade deles, tem que ser autônomo. Aquele reconhecimento tem que aparecer autonomamente para o paciente. Então, é Sim, aí é que a demanda acaba se apresentando muito longa, muitas vezes, muito contínua, pela dificuldade de reconhecer isso em si. Eu vivi isso, eu sofri sim, isso. sim. É importante a gente reconhecer, na verdade. Bom, é, prosseguindo aqui, assim, é À importante vontade. a gente começar lá do início, na infância, porque eu acredito que muitos dos problemas familiares que acontecem, obviamente, que vão gerar consequências piores no futuro, começa lá na infância, lá na educação com os filhos, os pais nessa tentativa de ser pais ali controladores, querer ali educar os filhos, acabam pecando muito na educação dos filhos. Uhum, Os pais eles constroem ali uma relação de, de agressividade com os filhos na crença que eles estão educando os filhos, né? auxiliando. Auxiliando e só usam o controle aversivo, só usam da punição. A Sim. gente sabe que a punição ela não funciona. Ela não funciona. A punição, ela não funciona. Você pode punir, punir, e se tiver só punição, não vai acontecer, porque a punição ela só tem a consequência imediata, depois ela não vai ter ela não vai se sustentar, né? Quando você Uhum, usa só da punição, esse controle de punição, o, só vai funcionar diante a presença do estímulo ali que os controla, né? Não vai uhum, pelo contrário, isso vai gerar uma agressividade na criança, né? Ela vai aprender que ela só vai conseguir as coisas através do controle aversivo, através da punição, através desse controle que é ruim numa sociedade civilizada que nós vivemos. uhum. E os pais não, infelizmente, não têm essa noção de como educar os filhos. Realmente é uma situação complicada, mas é nessa relação que começa se construindo ali, talvez, uma relação de abuso, né? Uhum. Sem dúvida. E eu gostaria de complementar, Augusto, a situação que você colocou sobre o controle, né, muitas vezes tentado, né, buscado pelos pais responsáveis, que me remete demais à lembrança do meu aprendizado também, meu aprendizado, nosso, muito provavelmente, Uhum, na faculdade, né, uhum, é, que todo controle existe o contra-controle. O que é? sim, O pai, a mãe, né, o responsável, determina, você não pode ir na rua, não quero que você brinque na rua, e muitas vezes não se atenta sequer ao porquê. Ignora completamente o raciocínio, né, da criança, que está recebendo aquela ordem, aquele comando, o controle. O que a criança, no seu instinto de brincar, mesmo, nem a maldade, né? Não tem aquela malícia toda do adulto. Porém, ela vai desenvolver um contra-controle. Por quê? O amiguinho tá lá na frente brincando. O sim, amiguinho sim. chamou. Ai, mas eu não posso sair na rua. Nessa época de pandemia, eu não posso aglomerar. Ah, mas é só o meu amigo que está ali. Uhum. Então, ou seja, somente realmente resultados negativos, né? Então, é isso que é interessante conscientizar. Sim, com toda certeza. É, um aspecto aí do abuso nessa relação familiar seria a rejeição, né? Acredito que a rejeição ali é um dos aspectos de um relacionamento abusivo com os filhos e pais, né? Por exemplo, negar afeto, o pai que nega afeto, que tem essa negligência de não ter realmente uma relação de afeto, principalmente quando a criança é um menino
e o pai fica distante ali, não pode ter afeto, né? Porque é menino e tal, o menino não precisa de afeto, né? E existe muito essa questão, né? Que chega até a clínica, meu pai nunca dava afeto a mim e tal. Tudo isso contribui também nessa relação abusiva também, né? De negação de afeto. Desqualificar a preferência dos filhos. Às vezes o pai ele projeta um sonho que ele não realizou no filho e, e o filho ele começa a gostar de determinados assuntos, determinadas áreas e o pai, ao invés de motivá-lo, de entender, começa a punir. Não, que isso? Não mexe com isso não. Isso aqui não, que isso? Nossa, nada a ver você com isso, sabe? Começa Uhum. nesse controle, nessa manipulação. Aí como que a criança ou adolescente ele vai adquirir a autoestima? Ele não adquire porque o próprio pai está desqualificando. Então, a partir do momento que o pai começa a desqualificar o adolescente, a criança, Uhum. é uma ação, é um comportamento abusivo com a criança, né? Sim. Independente de, mas ele é meu filho, é minha filha, eu educo como eu achar melhor. Uhum, Complicado? Você sim, não estará presente eternamente. E como ele vai se virar, ele, ela, posterior, né? sim. Criando essa dependência emocional, que é extremamente prejudicial também. Isso se apresenta demais nas relações. E o que eu também gostaria muito de pontuar, Augusto, é a dificuldade de identificação dos próprios manipuladores, vamos colocar assim. Porque eles, em geral, nós sabemos, costumam reproduzir o que eles também sofreram. Sim, é uma reprodução, né? Eles aprenderam a ser assim, eles acreditam que essa relação vai ser a melhor forma de educar o filho, vai ser da maneira que ele aprendeu. Mas a pessoa não consegue identificar que aquele tipo de educação poderia ser melhor. Às vezes as pessoas falam assim, eu apanhei, meu pai era assim comigo, assim, só que essa pessoa não consegue identificar os fatores emocionais que hoje os controla, talvez de forma negativa, talvez uma falta de controle, talvez algo que ela precisa melhorar, um trauma, por exemplo, que ela realmente não consegue ver, que foi na infância que ela aprendeu, que ela adquiriu, e foi ali na Uhum. relação familiar. Ela não consegue identificar. Né? Para as pessoas, uma educação que não foi bem sucedida é realmente aquela pessoa que ficou à margem ali da marginalidade, se corrompeu e foi para o mundo do crime, se viciou em drogas. Essa é a visão. Só que isso é uma pequena parcela, né, de uma educação não tão bem sucedida. É uma pequena. Não precisa Uhum. você se tornar bandido para dizer que a sua educação não foi uma educação que te trouxe traumas que poderia ter sido melhor, né? Uhum. Justamente. Bem como você colocou, muitos problemas e doenças realmente psíquicas se manifestam de formas justamente iniciadas com esse tipo de relacionamento. Né? Uhum, Como você acabou de relatar, que vem lá da infância, então a pessoa começa, não consegue, encontra dificuldades a recordar, né? Identificar de onde vem isso, porque é justamente isso o nosso trabalho na clínica, né? Quando nós uhum, atendemos, é ajudar, auxiliar a identificar de onde surgiu aquele sentimento, aquela baixa autoestima, aquela falta de autoconfiança. Então, muitas das vezes realmente se manifestam aí, né? Tem o início lá na infância. uhum. E você disse uma coisa bem bacana que é a autoconfiança, né? Como que uma criança aprende a ter autoconfiança? É Uhum. através dos pais, nessa relação. Se a criança, se o adolescente ele faz algo e ele é desqualificado totalmente pelo pai, como que ele vai adquirir essa autoconfiança? Agora, se o pai motiva, se o pai, por exemplo, o filho perdeu uma competição, se o
pai fica chateado. Como que você não ganhou isso, sabe? Uhum. Desqualificando, ao invés de Uhum. acolher. Você Uhum. deu o melhor, o pai está feliz, a mãe está muito feliz. Você deu o seu melhor, parabéns. Uhum. Gestos como esse, que vai Impulsionam. fazer com que a criança entenda, adquira essa autoconfiança. Uhum. Né? Ainda falando da rejeição, quando o pai ele também usa da inteligência dos filhos para fazer esse relacionamento abusivo, a Uhum. criança que vai mal na escola, você é muito burro. Uhum. E parece espantoso dizer isso, nossa, você é muito burro, mas eu já escutei isso, não da minha mãe, ainda bem, mas da vizinhança, né, no meio aí, eu já escutei várias vezes, né, na Uhum. comunidade afora aí, nas casas afora. Já escutei, não, você é muito burro, sabe? Como que a criança vai ter capacidade, sabe, de isso vai internalizando, ela vai entendendo, ela vai acreditando que realmente ela é uma pessoa burra, desprovida de inteligência. Agiganta-se dentro do indivíduo, né? Sim. Então, É. é uma rejeição isso, né? Uhum. Exatamente, Augusto. E justamente esse tipo de o que você está colocando, acho que nós realmente buscamos as fontes semelhantes, porque eu também estou identificando cada um dos exemplos que você está me dando, estou reconhecendo. Uhum, Era não somente isso de diminuir. A pessoa que você já citou, como a pessoa gordinha, gorda, que seja, né? Você é gordo, você não vai ter destaque, você não vai conseguir um emprego, né? São uma série de possibilidades, todas ruins, né? Você não é inteligente, né? Testando. Tudo isso são formas de diminuir, de fato, a autoestima, então, por isso, né, a pessoa vai ter a autoestima realmente rebaixada. Então, como ela vai ter ferramentas, aonde ela vai buscar ferramentas para trabalhar essa autoestima? Para não, como você estava exemplificando, Augusto, você demonstrou estar muito bem resolvido, né? Eu já ouvi, não da minha mãe, ainda bem, mas uhum, você é burro e tudo mais. O mundo, isso acontece. Ele é um pouco cruel de fato, né? Nós preferimos olhar uhum, pela ótica positiva sempre, né? Mas existem sim essas situações negativas. E se você não tiver a estrutura, né? Você está bem resolvido, me fala claramente, manifesta. Eu já ouvi, eu sou burro. E para a pessoa que não consegue sequer admitir, eu não vou falar, uhum, porque senão ele vai achar uhum, que eu sou burro mesmo. Por que que uhum, você demonstra estar bem resolvido? Porque você trabalha, porque você já estudou, porque você conseguiu talvez um acompanhamento e tenha esclarecido para você. Isso está bem resolvido, bem definido. Você tem consciência que você não é. Mas e quando você começa a crer? Foi aí que eu disse sobre o agigantar-se, né? Uma palavrinha foi só a semente e aí de repente desenvolve dentro do indivíduo de uma forma bem negativa. sim. Quantas pessoas hoje, às vezes não precisa ser dessa forma nítida, expressa, de falar assim, eu sou burro, mas quantas pessoas que são retraídas, têm dificuldades de convívio social por se sentirem Hum, inadequadas. Pessoas que, uhum, quando uhum, coloca uma ou mais pessoas perto dessa pessoa, a pessoa fica totalmente desconfortável por se sentir inadequadas. Quando você indaga intimidada. essas, quando você indaga essas pessoas, né, elas realmente têm sintomas de ansiedade muito intensas em relação a isso. Então, a gente Acentuado. precisa entender o contexto de como que isso se construiu na vida da pessoa e muitas das vezes essa construção foi na família. Sim, Pode ser muitas. da mãe, pode ser do pai, pode ser do tio, da avó, mas foi Uhum, uma construção ali que foi ali na infância mesmo ou na adolescência que se construiu isso, né? Tudo uhum, nessa relação familiar. Eu acho que
um dos fatores mais importantes quando a gente se fala aí do comportamento humano, ele se dá nas relações familiares, que é a família que a criança e o adolescente ele se desenvolve. Então, Uhum. se a, se a família já é uma família problemática, qual que é a chance dessa criança, desse adolescente também continuar esse ciclo, né? Reproduzir, né? Reproduzir Posteriormente. É, posteriormente. a princípio, sofrer, né? E essa pode ser considerado o ciclo vicioso, né? Ele sofre inicialmente, não tem, se ele tem um acompanhamento e consegue chegar ao ponto de identificar, né? De onde surgiu, por quê, como, de onde ele carrega toda esse sofrimento, onde iniciou, somente aí então que parte para a cura, né? Você começou, a minha família realmente não me considerava, me achava gorda, me achava burra, me achava sempre as piores coisas. Mas como você disse lá no comecinho também, Augusto, são pessoas próximas também. Eu Uhum. consegui vislumbrar assim, uma situação, um cenário da seguinte forma: a criança ela está dentro do seio da família, porém são vários irmãos e a mãe acaba não dando conta os pais, né, os responsáveis, assim daquela atenção exclusiva, mais dedicada. E aí a pessoa acaba se voltando mais para a amizade. E, de repente, justamente dentro da amizade, ela acaba desenvolvendo, recebendo um relacionamento também abusivo. Então, inicia-se as mesmas dificuldades. Sim, aquele amigo que usa-se aí de chantagem emocional o tempo Uhum, todo, aquele amigo que gera um. Na verdade, quando você, na terapia, por exemplo, quando você pergunta qual que é essa relação de amizade, na verdade é uma relação de dependência emocional, assim, não seria até mesmo uma amizade, assim, mas uma relação abusiva mesmo, uma dependência uhum, emocional. Aquela pessoa sim, que realmente faz você ficar mal, se você não ajuda aquele amigo, ele usa dessa chantagem o tempo todo. Por exemplo, aquele amigo que força você a emprestar dinheiro o tempo todo, tô quebrado, me ajuda e tal, aí você fica mal por não emprestar, ele não te paga e fica tudo aquela bola de neve, tá? É aquele amigo que realmente te diminui nas suas conquistas, aquele amigo que você uhum, compartilha algo e ele sempre vai dizer que o que ele conquistou é melhor. Ah, eu superior. comprei um carro. Ah, o meu carro é melhor. Eu acho que você não fez bom negócio, não, porque o carro que eu comprei é superior ao seu, entende? Então são pequenas Uhum. coisas, são pequenos comportamentos que somados eles se tornam também um relacionamento abusivo. Sim, e repetindo sempre, eu volto a bater aí nessa tecla, a dificuldade de identificação, né, Augusto? Justamente pela sutileza dos detalhes, da manipulação em si, que é tudo muito pequenininho e que acaba realmente passando despercebido pela maioria das pessoas. Então, a terapia é o ideal mesmo para identificar tudo isso. Sim, sim. E, bom, quero agradecer todo mundo que está entrando aí na live. É, Verdade, conto aí obrigada. conto com a participação de todos, pessoal. Pode Uhum. fazer perguntas aí que nós vamos aí respondendo vocês. Uhum. Por falar em perguntas, Augusto, foi colocado aqui no nosso direct, né? Foi feito alguns stories aqui sobre relacionamentos abusivos na família, né? Como que isso ocorre também. E eu consegui identificar alguns ali também mais voltados para os relacionamentos amorosos. Então, Uhum. é sempre assim, nós estamos aqui focando num relacionamento entre mãe e filho, nós já falamos sobre os idosos também, a amizade, né, que isso pode acontecer demais, porque tem aquela situação de, tem amigo que é mais irmão que o irmão. E por quê?
Aí é um grande ponto interessante para se analisar. Por que que, Augusto, você é meu amigo? Eu te considero mais meu irmão do que meu irmão de sangue. Por quê? Uhum. Isso é resultado de uma relação tóxica ou abusiva dentro da própria família, que Com eu toda certeza. não Com consigo toda certeza. identificar, e aí eu acabo realmente transferindo para você, meu amigo, toda essa dependência emocional, né? Porque Sim. é a Olha, minha carência. sim. Uma coisa que acontece também, e é caracterizado um relacionamento abusivo em relação aos filhos, Hum, aos pais que têm ali é, três, quatro filhos ali, tem uma família grande, uma família maior, que pega o irmão mais velho para educar o irmão mais novo. Isso era muito comum, né, nas famílias aí mais antigas aí, só que também é uma forma, né, um pouco complicada, de né, abuso. principalmente na sociedade que vivemos, porque a gente gosta muito de comparar o passado. Só que se você pegar, por exemplo, uma criança maior para educar o filho mais novo, no tempo de hoje, é bem mais complicado até. E, e não dá certo por essa relação, porque a relação de irmão, ela tem que ser de irmão, não de irmão que vai fazer o papel de pai, de mãe. Não vai Uhum. dar certo aí, né, nessa questão, né? Não é sadio, no mínimo, Não, né? no Muito. mínimo. E E, o, e o irmão, ele se sente ali também, ali, com essa carga de responsabilidade e acaba sobrecarga. sobrecarga e não acaba dando sequência ali na sua vida e fica sobrecarregado com, Uhum. com essa educação ali, essa função imposta pelos pais. Uhum. Então, amei o seu exemplo, Augusto. E eu vou complementar de uma forma um pouco triste. Você colocou nas famílias mais antigas. Eu vejo muito, ainda nos dias de hoje, isso acontecendo até hoje. É bem Sim. triste, né? Então, realmente, a atualidade nos trouxe muito esclarecimento, muito entendimento, muita informação sobre a definição dos papéis dentro de uma família. Pai é responsável por isso, já mudou muito, né? Antes era somente o provedor, né? Para trabalhar, voltar para casa. Então, acompanhar essas mudanças dentro da atualidade é que faz toda a diferença. Continuar, como você disse, refletindo, exemplificando como foi. Aí eu fui assim, aconteceu comigo, então eu sou uma pessoa honesta, sou boa. E os seus traumas? E o que você Uhum. sente? Né? Então, é bem complicado porque ainda acontece bastante. Eu vejo muito acontecendo. Sim, realmente acontece muito pela própria condição é, social, muitas vezes, né? E isso se Uhum, dá presente e eu vejo também muito, né? Nas uhum, comunidades mais carentes, né, mais pobres aí, sim, né? sim, E também nas classes mais elevadas, nós também podemos ver aí o papel, a função da educação se dá aí através das empregadas domésticas, das cuidadoras ali, das babás que fazem um papel de mãe, aham, onde as mães estão presentes somente ali para cumprir um papel social. Realmente sim, falta aquele momento de afeto, de carinho, da brincadeira. Falta uhum, totalmente. Quando o pai se dá conta, o filho já está entrando em uma faculdade e o pai não teve aquele momento presente com os filhos, teve relação de negócios, de coisas materiais, mas de afeto não teve, perdeu isso, uhum, né? uhum, E a gente também se dá com uma forma de ignorar, sabe? De ignorar. Por exemplo, o filho lá está aprendendo, ele vai tirar uma dúvida com o pai, ele vai, não, pergunta para o seu professor, eu não tenho tempo agora. Né? uhum.
Vê lá com Tira o seu dúvida, professor. Pode falar, joga para desculpa. outra pessoa. Terceiriza. Terceiriza. Sempre. Uhum. E isso é Sim, uma forma de abuso. sim. É uma Relação violência tóxica. também. Sim, relacionamento totalmente tóxico. E é importante destacar, eu considero importante, Augusto, muitas vezes, inclusive, inconsciente daquele Sim, responsável que está sim, agindo sim. assim. Deixando bem claro, você tem certeza absoluta que compartilha comigo essa visão. Não estamos aqui culpabilizando ninguém. Pai, você não faça isso porque você vai gerar isso. Não, mas é realmente para conscientizar-se, né? Para não. Por que que eu estou fazendo isso? Então, será que realmente é bom para o meu filho isso? Uhum. Né? Muitas vezes até na boa intenção mesmo de eu quero o melhor para o meu filho, para minha filha, eu vou lá e realmente vou deixar ele um período assim absurdo, enorme, só na escola, porque eu quero que ele se torne um excelente profissional. A criança Uhum. está bem daquela forma? Uhum. Perfeito, perfeito, Thaís. Muito dos comportamentos a gente faz porque a gente quer o melhor para os filhos, porque é uma reprodução, nós aprendemos assim, nós fomos educados de uma forma e a gente reproduz isso. Isso é extremamente natural, né? O nosso papel é informar como melhorar isso, como fazer com que a educação do filho se torne a melhor possível, né? Lógico que Uhum. nós não conseguimos colocar tudo isso em prática assim perfeitamente. A gente sabe que a realidade é diferente. Às vezes você vai agir com agressividade na educação do seu filho, nos momentos ali que realmente causam o estresse emocional. Isso é natural, isso vai acontecer. O que não pode acontecer é que isso se tornar com frequência, Rotina. né? O pai estourar o tempo todo com o filho, não consegue ter um diálogo. Quando não tem diálogo, também é uma forma de relacionamento tóxico, porque Totalmente. só eu falo, pronto, acabou. Não abre a escuta para o filho, não Uhum. abre a escuta para o pai também. O filho também tem que escutar, tem que Sim. entender o porquê da proibição, porquê ele não quer que você faça determinada coisa, né? Também tem que abrir. Então, o importante é o diálogo. O importante é o Uhum. diálogo, né? Sabe a que você me remeteu agora, Augusto? A Uhum. Onda. O filme você conhece? A onda, eu não assisti a onda. A Onda, eu posso te mandar depois também, tá? Pelo menos o trailer. Uhum. Sim. É um professor, né? Tem muito a ver aqui, porque realmente nesse contexto, né? Um professor que ele tem recheado de boas intenções, mas a onda, no caso, que é o que é exemplificado, é um spoilerzinho básico aqui, depois eu posso colocar também, postar aqui Uhum. pro pessoal no Transfigurar-se, é, começam a turma a se subdividir e terem interesses diferentes. E, Uhum. como estava subdividido, eles acabam contagiando e levando nessa onda o professor. E acaba, tem um desfecho bem trágico, o que por ter Interessante. sido levado por essa onda. Então, eu Uhum. vejo, por que eu estou me recordando desse filme? Muitas vezes é isso que acontece. Nós vamos no piloto automático, levados pela Sim, onda. Né? sim, Eu tenho a melhor das intenções com meu filho, com meu sobrinho, com meu amigo, minha amiga, mas eu vou pela onda. Ah, não. Estão falando que não é legal isso. Eu sim, parei sim. para analisar o que não é legal. Eu concordo de fato que não seja legal. Uhum. Sim. Manda para mim. Eu mando, vou mandar assim, pode deixar. Sim. É, Bom, pode falar. pode falar. Pode falar, pode falar. Eu ia só mencionar, agradecendo aqui, olha, eu estou acompanhando, tem 6 minutinhos ainda, mas dá tempo, Seis. pessoal. 6 minutinhos. Seis Depois minutos. tem. Bom, é um assunto tão complexo que a gente não consegue abordar tudo, né? De todos os aspectos aí Jamais. dessa relação tóxica e nem vai dar tempo.
Então, eu acho Não. importante a gente focar como sair disso, como lidar com as relações tóxicas na família, como lidar com a agressividade, né? Uhum. Eu vejo muitas pessoas entrarem em conflitos em relação a isso. Se tem alguém que na família que diminui a pessoa entra em embate ali, né? Quer Uhum. provar, quer brigar. Não. Ou a Uhum. pessoa fica totalmente submissa. A pessoa pega aquilo para ela, ela guarda para ela, ela sofre, né? Não. Realmente, Uhum. o que que eu acho que a primeira ação a ser feita é reagir, não reagir com violência, mas reagir se posicionando. Se alguém fala algo, mesmo que sendo sutil, porque quando isso se repete não é mais sutileza, é uma Uhum. relação tóxica. Então Sim. tem que deixar claro para a pessoa que está sendo tóxica que ela está sendo tóxica. Não gosto, Conscientizá-la também. por exemplo, eu não gosto que você diga isso para mim. Eu não me sinto bem. Isso vem acontecendo várias vezes. Eu não quero que você fale assim comigo. Às vezes a pessoa precisa escutar isso para parar. Porque Pronto. muitas vezes ela própria não identifica, né? É perfeito. Ela mesma não identifica. Então é preciso esse movimento de você se impor. Se, Uhum. se essa relação, se isso continua, realmente tem que se afastar. Se afaste. Sim. Se afaste e entenda que essa pessoa ela tem que se resolver com Com ela, ela. Com ela. com a psicoterapia dela. Às vezes as Sim. pessoas tentam ali organizar terapias familiares, todo mundo junto, tal, e vai melhorar. Não vai, porque ela É de uma não pessoa. está sofrendo com isso. Quem tem que se proteger, se brindar com isso, é você que está sofrendo. Então se afasta, se posicione, né? Uhum. Certo, tá corretíssimo, super. Assim, mas eu gostaria de complementar também, Augusto, é perfeito essa situação de fale, né, expresse o que está te incomodando, manifeste para conscientizar, porque é aquilo que nós colocamos aqui, se a própria pessoa que está sendo abusiva, né, pode estar tendo a melhor das intenções, porque eu fiz assim, fizeram assim comigo e eu tive um bom resultado, você também vai estar auxiliando essa pessoa. Se existe ali uma relação de afeto, um vínculo que, não, é o meu primo que eu gosto demais, eu não queria ter que cortar vínculo com ele. É minha tia, eu amo muito. Gente, talvez seu primo, sua tia, ou quem esteja sendo abusivo Abusivo. contigo, desculpa, fugiu, não tem Tranquilo. essa consciência. Você pode estar, inclusive, auxiliando, né? Com toda certeza. Né? Sempre o caminho é se posicionar com o diálogo, com o respeito, porque se você se posiciona com agressividade, vai gerar mais agressividade. Tem que se Sim, impor com respeito. Ó, quando sim. você fala isso, eu não me sinto bem. Eu gostaria que você não falasse, não agisse assim, porque eu me sinto assim. Uhum. Tudo é a forma, né, Augusto? Tudo é a forma Né? como nós transmitimos a informação e também como nós recebemos. Então, só observando agora, 48:50, Augusto. Tem mais alguma colocação importante? Bom, a colocação que eu tenho aqui é agradecer todo mundo aí que acompanhou a nossa live e, logicamente, a gente vai continuar debatendo esses assuntos. Vocês também podem tirar as dúvidas de vocês através da página da Clínica Transfigurar-se, da minha página psico.augusto Maurício. Vocês podem me seguir lá, tenho conteúdos ali diariamente para vocês. Vocês podem ali curtir tudo e mandar o direct para mim que eu respondo todos vocês. Bom, Uhum. Respondemos, estamos à disposição. Psicóloga Thaís Moraes Sena também. E a da própria Clínica Transfigurar-se aqui. Atenção com todos vocês e muito obrigado por nos acompanhar. Thaís, obrigado pela participação. Sempre é um Uhum. prazer trazer Imagina. assuntos importantes aí para todos nós.
para vivermos bem, vivermos de forma saudável. Eu agradeço também, Augusto. 50 minutos. Um beijo, todo mundo. Estamos à disposição. Tchau, Tchau. tchau.